Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 9, o nosso objeto de conhecimento, notação e registro musical. Detalhamento, formas de registro musical convencional e não convencional. Notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea. Valores e pausas, semibreve, mínima e semínima. Pausas, claves e ligadura e leitura rítmica. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre a leitura rítmica. Vamos conversar sobre leitura rítmica, então a gente vai falar um pouco sobre música, né? Porque o que é música? Então, a música é uma linguagem sonora como a fala. Assim como representamos a fala por meio de símbolos do alfabeto, podemos representar graficamente a música por meio de uma notação musical. Então, a música, ela pode ser representada. Olha só, a gente pode escrever uma música. Vocês já pensaram? A gente pode escrever uma música. Agora, a gente vai ver um pouco como as notas musicais podem se comportar. Então, a gente viu aqui as notas musicais se apresentando, né? Elas estão inseridas numa estrutura que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre ela. E as notas musicais, elas trazem esse poder de fazer a escritura da música, a parte escrita, né, da música. Porque às vezes a gente escuta e nem se atenta que por trás daquela música que a gente tem, né, faz maior questão de estar apreciando, de estar cantando, de estar repetindo, escutando um monte de vezes, né? Às vezes coloca para ficar repetindo até a gente decorar. Então existe todo um trabalho de escritura dessa música, inclusive de estrutura dessa música. Como é que a gente pode estruturar a música e escrever essa música para que outros músicos possam ainda estar reproduzindo, certo? E a gente vai começar mostrando uma figura que é esta que nós estamos vendo aqui. Vocês reconhecem? O que seria isso aqui? E a gente vai continuar o nosso aprofundamento. A leitura rítmica é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e expansão do aprendizado musical. Então, para a gente se aprofundar, para desenvolver, para expandir esse aprendizado musical, a leitura rítmica é fundamental. Ela que vai permitir, né, que esse aprendizado musical ele seja cada vez mais fortalecido e que a gente possa compreender como essa música foi estruturada. A leitura rítmica é a duração da nota, quanto tempo ela vai ficar soando ou em silêncio. Muitos pesquisadores afirmam que a música é uma combinação de momentos de som com momentos de silêncio. Então, com a leitura rítmica, né, a leitura rítmica ela permite que a gente entenda a duração da nota, seja o momento que ela vai estar em som ou que ela vai estar em silêncio. Então, ela vai determinando esses tempos de duração. A escrita permitiu que as músicas compostas antes do aparecimento dos meios de comunicação modernos pudessem ser preservadas e recriadas novamente. A escrita musical permite que o intérprete toque uma música tal qual o compositor a prescreveu. Olha a importância dessa escrita musical. Através dessa escrita, hoje a gente consegue reproduzir músicas que já foram compostas há centenas de anos atrás. Então, é muito importante que essa escrita musical ela seja compreendida para que uma música ela possa ser tocada por pessoas diferentes. Não precisa ser necessariamente o compositor que a compôs, né, que fez toda a sua escritura. Outros músicos podem cantar. Então, a gente vai ver agora um exemplo de uma partitura. Né? Uma imagem aí, a gente tem um prelúdio em si maior de Bach. E olha só, a gente está falando de uma obra muito antiga, aí a gente já tem uma imagem de como é uma representação dessa partitura, do prelúdio em si maior, que é essa música do Bach. E a gente já percebe que
esses elementos que estão aí escritos, quase que desenhados, né, digamos assim. Essa é a música, gente. Quando um músico se depara com esta partitura, quando ele tem o conhecimento de leitura rítmica, ele já vai identificar as notas que estão ali e já vai conseguir desenvolver essa música, tocar essa música, porque ele tem o domínio dessa leitura. Então, ele sabe qual nota vai ser tocada, o tempo que essa nota vai ser tocada, se é um momento de som, se é um momento de silêncio. Então, quando ele observa aquela partitura, ele já identifica ali como é que aquela música tem que ser tocada. E aí, como é que a gente faz essa representação? Olha só, para representar a linguagem falada, você usa as letras do alfabeto, certo? Já para representar os sons musicais, você usa as notas musicais. E o nosso sistema musical tem 7 notas, muito importante essa informação. Olha só, o nosso sistema musical tem 7 notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E agora a gente vai voltar, lembra aquelas notas musicais que tocaram no nosso início da nossa aula? Vamos vê-las organizadas agora. Então, agora a gente conseguiu escutar as notas organizadas na sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a gente percebe a diferença de sons que essas notas possuem. Então, através dessas notas musicais, o compositor ele vai lá escrever na sua partitura, né, colocar como essa música vai ser tocada. Como um alfabeto musical, permitem agregar as frequências dos sons, viabilizando a composição musical, ou em outras palavras, uma combinação que gera melodia. Então, esse nosso alfabeto musical, né, eles conseguem, quando eles se combinam, eles geram a melodia. Então, a gente consegue identificar a música através da combinação desse alfabeto musical, dessas notas musicais. Essa classificação, a que dá o nome de notação musical, ela foi inventada pelo monge regente italiano Guido d'Arezzo, que nasceu em 992 e faleceu em 1050. Então, olha só, essa notação musical ela foi inventada há muitos anos atrás. A notação ela foi inspirada no hino a São João Batista, cuja inicial de cada verso corresponde a uma nota musical. Então, agora a gente vai ver uma imagem que é aí o hino latino em homenagem a João Batista, de Guido d'Arezzo, e a gente vai identificar da onde ele tirou, né, as notas. Então, olha só, ele tem o Ut, que virou o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, Lá, e o Sank, que virou o Si. Então, este hino, em homenagem a João Batista, ele deu a origem às notas musicais que hoje nós conhecemos, que seria o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lembrando que o Ut, ele foi, né, modificado e o Sank também. O Ut virou o Dó e o Sank virou o Si. Então, essa é a origem, né, das notas musicais, que aí a gente vai ver o texto, como era o texto dessa música e a tradução para o português. Olha só, ut que ante lacis resore fibris, doce, sonoro, ressoe o canto. Mira gestorum, famulit porum, minha garganta faço pregão. Solve polluti labiriatum, solta minha língua, lava minha culpa. Sanctiones, ó São João. Então, Guido d'Arezzo pegou como referência, né, essa letra dessa música dele e ele deu aí a origem
ao que nós temos hoje como as nossas notas musicais. Em inglês e em alemão, em vez dos monossílabos, são usadas as 7 primeiras letras do alfabeto, as quais representam a seguinte correspondência. Vamos ver como é que fica aí, ó. O A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G o Sol ou o H o Sol em alemão, que tem essa transformação. Então, olha só, em inglês e em alemão a gente já tem aí uma escrita diferente. Então, a gente precisa, o músico, quando ele está lendo, fazendo a leitura dessa partitura, ele já está ali identificando, né, qual é a origem e para ele saber como ele vai fazer a leitura correta dessa partitura. O sistema de notação ocidental moderno é o sistema gráfico que utiliza símbolos escritos sobre uma pauta de 5 linhas paralelas e equidistantes e que formam entre si 4 espaços. A pauta musical também é chamada de pentagrama. Então, o que é o pentagrama, professora? Então, o pentagrama é esse gráfico, é uma pauta de 5 linhas paralelas e equidistantes. Aí a gente tem aí um exemplo de uma partitura, mais uma partitura antiga, a Tragédia Silêncio, La Tragédia de Silêncio, né? Então, olha só, aqui é uma figura de uma partitura antiga e a gente já identifica as 5 linhas, né? Olha aqui, tem 5 linhas e dentro dessas 5 linhas a gente vai ter 4 espaços, certo? Então, essa é a música, ela é escrita nessa partitura, né? Esse pentagrama, que é como a gente viu, que são as 5 linhas, e essas 5 linhas, elas acabam gerando 4 espaços, como nós vimos aí no nosso exemplo, e aí que essa escrita musical vai sendo realizada, utilizando esse pentagrama. E a música, quando o compositor está pensando ali na música, ele precisa de um elemento muito importante que vai direcionar a sua escrita naquele pentagrama, que é a clave. A clave indica a posição de uma das notas. Assim, todas as demais são lidas em referência a essa nota. Cada tipo de clave define uma nota diferente de referência. Isso é muito importante, gente. Cada clave define uma nota diferente de referência. Então, quando eu quero saber qual é a nota, a primeira coisa que eu tenho que identificar é qual a clave. Dessa maneira, a chave, que seria a clave, usada para decifrar a pauta, é a clave, pois ela é ela que vai dizer como as notas devem ser lidas. Se na segunda linha tivermos um sol, gente, não é o sol o desenho, o sol a nota musical, né? No espaço seguinte, teremos um lá. E na terceira linha, um si. Olha como é um sistema muito organizado. Se na segunda linha do meu pentagrama eu tenho um sol, na seguinte eu vou ter um lá e na terceira linha eu vou ter um si. Justamente porque esse sistema ele é muito organizado. As notas são nomeadas sucessivamente de acordo com a ordem das notas da escala. Atualmente, usam-se 3 tipos de clave: a de Sol, a de Fá e a de Dó. A clave de Sol, que é uma das mais utilizadas, é própria para grafarmos as notas mais agudas, certo? Já a clave de Fá, ela é indicada para as notas mais graves. E a clave de Dó é mais usada para os sons médios. Então, a gente tem aí 3 claves, seria a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. A clave de Sol é própria para grafarmos as notas mais agudas. A clave de Fá
para as notas mais graves e a clave de Dó usada para sons médios. Agora a gente vai ver aqui uma partitura. E olha só, para a gente entender melhor como é que funcionam as claves. Aqui eu tenho uma clave de Sol, certo? Olha só como é a imagem da clave de Sol. Aí a clave de Sol já vai me direcionar que, olha só, o Sol está aqui, na segunda linha, certo? Então, aí eu já sei que a minha organização deve ser assim. A gente tem a clave de Fá, que é esta aqui. Essa clave de Fá vai me dizer que o Fá está onde? Olha onde a gente tem um Fá aqui, ó. Certo? A clave de Dó, a gente tem aqui a clave de Dó na quarta linha e a clave de Dó na terceira linha. A clave de Dó na quarta linha quer dizer o quê? Se ela está na quarta linha, quem que está na quarta linha? É o Dó. E se está na terceira linha? É porque o Dó está onde? Na terceira linha. Certo? Basicamente, nós precisamos lembrar das três claves. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Por quê, professora? A gente não pode esquecer isso, porque essas claves que vão nos indicar onde é que eu vou colocar as minhas notas. A gente já viu que cada clave ela é direcionada, né, para uma escrita. E se eu começo a minha partitura, coloquei lá minha partitura, meu pentagrama, coloquei uma clave de Sol, eu estou indicando a localização do meu Sol, da minha nota Sol. Então, vocês percebem que, ó, de acordo com as claves, as notas que se iniciam, elas são diferentes. Justamente porque é a clave que vai me identificar onde que eu vou colocar determinada nota musical. E aí agora a gente vai ver mais uma vez a imagem agora só das claves. É muito importante a gente saber identificar o desenho, a grafia dessas claves. As claves de Sol, a clave de Sol, a de Fá e a de Dó. Por quê? Essas claves, mais uma vez, elas que vão direcionar a escrita musical. Se eu começo a minha clave, minha partitura com a clave de Sol, eu vou escrever de determinada forma e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente saber identificar as formas dessas claves. Além da indicação das alturas, necessitamos indicar também o tempo de emissão de cada nota, ou seja, quanto tempo ela vai durar. Para representar graficamente a duração do tempo dos sons, né, do tempo das notas, na música usamos sinais chamados figuras de duração ou figuras de ritmo. Elas nos indicam quanto tempo devemos emitir determinado som. Olha só, o tempo que esse som vai ficar sendo emitido. As figuras de duração utilizadas atualmente são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Vamos olhar agora a imagem, certo? E olha só, para a gente entender melhor, professora, a senhora está falando, estou conseguindo compreender. Então, vamos lá, com calma. Que clave é essa aqui que a gente está começando? Espero que todo mundo tenha respondido a clave de Sol, professora. Pois é. E aqui, olha só, a gente tem ó, a nota Sol na clave de Sol e as representações de duração. Aí a gente tem longa, breve, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. A semicolcheia é essa aqui, ó. Fusa, semifusa e a quartifusa, certo? Então, quando a gente visualiza essas notas, normalmente qual é a nota que mais usam para representar? Essa, a colcheia. Então, esse desenho aí, ele representa a duração da nota. Cada uma dessa tem uma duração. A semibreve, a mínima, a semínima. Aí, olha só, vocês percebem que na colcheia tem um tracinho. Aqui. Na semicolcheia já tem 2.
Aí, ó, na fusa, 3. Na semifusa, 4. E aqui, ó, na quartifusa já são 5. Certo? Então, esses tracinhos que eles são desenhados aqui, a professora de arte, que vocês insistem em achar que ela sabe desenhar. Não, a professora de arte não sabe desenhar. Então, essa nota que eu acabei de desenhar para vocês seria uma colcheia, mas eu vou, na verdade, ela é o tempo de duração, porque para eu saber qual é a nota, eu vou precisar de que elemento? Saber qual é a clave que está no início lá, né, do pentagrama, lá na minha partitura. Eu estou com que clave, professora? Aí que eu vou saber qual é a nota. E agora a gente vai ver outra imagem que vai representar para a gente os valores das notas. Uma dessa corresponde a 2 dessa. Uma dessa corresponde a 2 dessa. Então, olha só, a gente vai ampliando, certo? Então, por isso que tem mínima, semínima, colcheia, colcheia, fusa, Então, todas essas variações, elas estão ali relacionadas aos valores dessas notas. Essa complexidade da leitura rítmica, ela é muito importante para a gente entender que a escrita musical, ela é complexa. Então, para o músico, para o compositor estar ali compondo, ele tem que conhecer todas essas notas, a duração, as pausas, as claves para poder ele fazer, né, a sua composição. E quando ele tem aquela música escrita, que às vezes quando a gente fala, vou escrever uma música, já pensa que escrever a letra. Não, gente, não é só isso. É pensar na melodia, pensar em como as notas musicais elas vão estar sendo combinadas para ficarem de forma harmônica. Então, olha só, no pequeno trecho musical representado na figura abaixo, olha só, vamos identificar. A clave de, que clave é essa, mais uma vez? É a clave de Sol, né? Indica que a leitura das notas deve ser da esquerda para a direita. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Então, aqui a gente está representando a altura. E eu sei disso porque no início eu tenho a minha clave de Sol. Então, como ficaria? Eu comecei com uma clave de Sol. Então, aqui vai ficar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora eu vou escrever aqui Si. Aí eu vou começar, só que agora a gente vai descendo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu sei que a ordem é essa justamente porque a minha clave, que é o que está lá no início, é a minha clave de Sol. Porque se fosse uma clave de Fá ou uma clave de Dó, essa escrita ela ocorreria de uma forma diferente, certo? Além da representação da duração do som, também precisamos representar graficamente a duração do silêncio na música. Para isso, usamos sinais chamados de pausa ou silêncio. Esses sinais têm o mesmo valor das suas respectivas figuras. Então, olha só, a música é uma combinação de momentos de som com momentos de silêncio. Então, nós já descobrimos que nós temos 7 notas musicais. E essas notas musicais, elas são representadas lá no pentagrama, que são as 5 linhas, com 4 espaços, através de uma clave que fica lá no início, que vai identificar para a gente qual é a posição das notas. Então, essas notas elas vão ser colocadas lá no pentagrama. E tem os momentos de duração, de tempo de duração, né? E os momentos de silêncio, porque uma música é uma combinação de momentos de sons com momentos de silêncio. Então, a gente viu ali a representação gráfica dos momentos de som. E agora a gente vai ver a representação dos momentos de silêncio. Vamos ver a nossa imagem. A gente tem aqui a nota, olha só. Aí aqui essa figura está bem explicativa para a gente. Logo no início, a gente tem a semibreve,
Se eu quero representar o som da nota numa semibreve, eu desenho esse círculozinho assim. Mas se eu quero uma pausa, olha o que eu desenho? Um tracinho. E um tracinho na parte de cima, né, da linha. Tá, professora, eu quero uma mínima agora. A mínima, ela é representada por nota assim. Quando eu falo de nota, se eu tô falando de nota, gente, eu tô falando do tempo de duração dessa nota, do som. E se eu tô falando de pausa, eu tô falando do momento de silêncio, certo? Então, a nota da mínima é essa e a pausa da mínima é essa. Da semínima, a representação da nota da semínima é essa e da pausa da semínima é essa. Da colcheia, nós já vimos a colcheia, a professora até desenhou para vocês. Olha só a colcheia aqui, a nota da colcheia. Ah, professora, mas a senhora desenhou de outro jeito. A professora desenhou com o tracinho para cima, né? Ela pode ser representada das duas formas, tá, gente? Então, da colcheia, olha aqui a pausa da colcheia. Da semicolcheia, essa é a nota e essa é a pausa. Da fusa, essa é a nota e essa é a pausa. A gente percebe que elas são inversas, né? E da semifusa, a nota e a pausa. Ou seja, cada grafia tem ali, eles têm a representação do momento de som, que seria a nossa nota. Então, se eu tenho lá no pentagrama esse símbolo aqui, se tem lá no pentagrama esse símbolo aqui, eu já sei que é uma semibreve, é uma nota da semibreve. Mas se tem esse símbolo aqui, eu já sei que é um momento de pausa. Mais uma vez, para fazer essa leitura rítmica de uma forma mais contínua, mais suave, a gente precisa ter o domínio dessa leitura, que não é uma coisa que a gente consiga aprender do dia para a noite, né? O estudo dessa escrita musical, ele precisa ser muito minucioso, entender como as notas vão se organizar. E o que eu acho mais incrível até é um músico observar, ver uma partitura, como nós vimos vários exemplos aqui durante a nossa aula, e ele conseguir tocar a música de uma forma muito natural, porque ele consegue fazer a leitura daquela partitura de uma forma comum. É como se ele estivesse lendo um texto, mas é um texto musical. A gente vai ver agora um exemplo de como a gente pode fazer uma música desenhando ali na partitura. Vamos lá. A gente tem aqui uma partitura, um pentagrama, na verdade, né? E aqui eu vou colocar os meus passarinhos. Aqui, ó, meu passarinho um ré, aí eu quero um mi, aí eu vou querer aqui um si. E aqui esse programa ele já vai identificando, já vai montando pra gente, ó, como que esses passarinhos, ó, dó, dó, sol, si, ele já vai colocando como esses passarinhos vão. Organizei aí uma música totalmente aleatória, certo? A gente tem aí, ó, aqui em cima eles estão identificando ré, mi, si, dó, dó, sol, si, dó, mi, si, ré, sol, sol, mi, dó. Meu Deus, professora, que música é essa que a senhora colocou? Vamos escutar? Então, vocês viram qual foi a música que formou a gente combinando aí as notas musicais? Então, isso é uma representação de como que a gente pode organizar, na verdade, né, essas notas musicais para elas tocarem de uma forma harmoniosa, de uma forma agradável aos nossos ouvidos. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente que a escritura rítmica, ela é complexa, ela tem muitos elementozinhos, né? Mas a gente reconhecer as notas musicais, saber que nós temos 7 notas musicais na nossa escrita, né? Saber que temos momentos de sons, ao momento da nota com os momentos de silêncio, identificar as claves e a partir daí podemos ir aprofundando o nosso estudo na escrita musical.